Bom dia, alunos. Eu já havia falado com vocês na, na aula presencial. Agora estou gravando esta aula para dar continuidade ao assunto que já falamos, né? Nós estamos falando sobre os animais vertebrados, um pouco da vida deles, e na aula anterior nós falamos sobre os peixes, os répteis, os anfíbios. Agora nós iremos falar sobre as cobras, sobre as aves e sobre os mamíferos. Nós iremos falar um pouco sobre esses animais. Lembrando que a nossa aula é aula de ciências, né? Vamos dar continuidade sobre este assunto. Eu vou falar um pouco agora para vocês sobre as cobras. Como vocês estão vendo aí no slide, as cobras ou serpentes, né, são répteis sem membros e com o corpo recoberto por escamas. Muitas serpentes, elas são capazes de produzir veneno, mas nem todas conseguem injetá-las na presa. Como vocês já viram, né, a imagem de alguma serpente, de alguma cobra, né, elas possuem umas presinhas aqui que é lá que fica o veneno delas. Esses animais, eles conseguem injetar o veneno e esses animais são conhecidos como peçonhentos. Quando conseguem injetar, conseguem ter esse veneno, eles são conhecidos como peçonhentos. O veneno tem a função de ajudar na captura e na digestão do alimento. Eles servem para estar ajudando o animal a comer, a se alimentar. As serpentes, elas se alimentam de outros animais, né? Que por isso que elas têm essa presinha, esse veneno, porque elas se alimentam de outros animais, como insetos, como moluscos, como as aves, os peixes, os mamíferos, como os ratos, né? Na parte dos mamíferos. As cobras, elas atacam o ser humano, porque falam que as cobras são muito maus, né? Mas elas só atacam o ser humano só quando elas se sentem ameaçadas, quando elas pensam que o ser humano vai fazer alguma coisa com elas, e por isso que elas atacam. E quando uma pessoa, ela acidentalmente pisa em uma cobra, né? O que a cobra faz? Ela reage picando essa pessoa e colocando o veneno na pessoa. E esse veneno, ele consegue ser tratado com o soro antiofídico, que ele é usado também através do tratamento da picada da serpente. O objetivo de combater os efeitos tóxicos do veneno no organismo humano. No caso, é esse soro que ele consegue combater ao veneno da serpente. Como eu falei, né, a serpente, ela é um animal vertebrado e está no grupo dos invertebrados. Agora eu vou falar um pouco sobre as aves. As aves são animais vertebrados que elas possuem os dois membros posteriores, usados para andar, e os membros anteriores em formato de asa, adaptados para voar ou nadar. O corpo desses animais é coberto por penas que, além de auxiliar no voo, né, eles ajudam a manter a temperatura do corpo constante. Muitas aves, elas têm um pescoço longo, flexível, e nele está localizado o órgão que permite que elas cantem. Vocês já viram por aí vários passarinhos, várias aves cantando, né? E é um som mais bonito que o outro. Elas possuem um bico que depende de sua alimentação, de vários formatos, né, de vários tamanhos, como vocês já viram. No esqueleto das aves, elas é leve, o esqueleto delas são leve porque muitos ossos, eles têm uma cavidade interna e poros, porque eles diminuem o peso e facilitam o voo, né? Na sua reprodução, as aves, elas acasalam, elas se juntam, elas se encontram nos gametas, e acontece dentro do corpo da fêmea.
Muitas aves, elas constroem os ninhos, vocês sabem, né? Aqueles ninhos que elas vão pegando folhinha ali, folhinha aqui, algumas coisas ali, e elas constroem, elas conseguem construir esses ninhos onde os ovos são postos. Eles são chocados tanto pelas fêmeas, pelo macho ou pelo casal. Uma coisa muito curiosa, né? Creio que você ainda não sabia disso, né? Que elas podem ser chocadas tanto pela fêmea quanto pelo macho ou os dois juntinhos. Vamos falar também um pouco sobre os mamíferos. Os mamíferos, eles são encontrados em diversos ambientes. Como vocês estão vendo aí no nosso slide, você consegue observar vários animais. Um deles, eu vou falar um pouco sobre o camelo. O camelo, né, ele vive no deserto. Muito quente, vocês sabem, já ouviram falar com certeza sobre o deserto. É muito quente e muito seco. As baleias, elas vivem na água, nas águas do mar, e os ursos polares em uma região muito fria, como vocês observaram, né, como vocês conseguem observar no livro de vocês, na página 148, sobre esses três tipos de mamíferos. Vocês viram que um vive num lugar muito seco, muito quente, o outro vive na água e o outro vive numa região muito fria. Vocês viram que eles são bem diferentes, né? O ambiente onde eles vivem. Mas todos os mamíferos possuem pelos que cobrem o seu corpo, ao menos nas fases iniciais do desenvolvimento. Os pelos, eles ajudam a manter aquela temperatura do corpo constante. Além de pelos, os mamíferos, eles têm as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, glândulas sebáceas, que produzem uma secreção que lubrifica a pele, glândulas mamárias que produzem leite e que alimentam os filhotes. Esse grupo dos mamíferos, eles são conhecidos por animais que produzem leite, né? Que eles alimentam os filhotes dele através do leite. A maioria dos mamíferos, eles possuem 4 membros: os locomotores, e terrestre, a maioria deles. Entretanto, há os que vivem dentro da água, como vocês viram, eu falei sobre a baleia. E tem membros no formato de nadadeiras. Eles têm esses membros, como as baleias, como eu falei, né? Focas e o peixe-boi. Você consegue colocar esses animais neste grupo dos mamíferos. Já o morcego, você com certeza você já ouviu falar sobre o morcego. Ele é um mamífero e apresenta os membros anteriores em formatos de asa, porque você sabe que o mamífero ele é uma ave que possibilita o seu voo, mas ele pode também ser colocado como esse grupo dos mamíferos. O ser humano também é um mamífero, como sabe, porque você sabe que ele se alimenta do quê quando ele está crescendo? Se você falou leite, você acertou muito bem. Eles possuem essas características citadas anteriormente, como pelos no corpo e as glândulas, né? Você sabe que você tem, você conhece o corpinho, então nós falamos sobre esses três grupos, né? Sobre as aves, sobre as cobras, sobre os mamíferos, porque eles fazem parte dos animais vertebrados. Agora eu vou falar sobre 2 animais que é muito bom a gente lembrar deles. Por quê? Porque eles são pouco citados. Eu vou falar sobre esse animal aí que está no nosso slide, o ornitorrinco. Ele é um animal que ele vive exclusivamente lá na Austrália e apresenta característica muito peculiar. Apesar de botar ovos, ele tem uma estrutura semelhante a um bico e pernas. Esse animal é um mamífero. Olha como ele é, por ficar um grande tempo dentro da água, é considerado um mamífero semiaquático. Suas pernas, semelhantes a de patos, favorecem a natação. Além disso, possui algumas dobras de pele que cobrem ouvidos e olhos.
bem como a estrutura que evita a entrada de água nas narinas e na hora do mergulho, né? As fêmeas, elas botam entre 1 a 3 ovos depois de aproximadamente 2 semanas que ocorreu o acasalamento, no caso, na hora de fazerem os filhinhos. Entre 6 e 10 dias após a fêmea botar o ovo, os filhotes eles nascem, olha, de 6 a 10 dias. Diferentemente da grande maioria dos mamíferos, esse animal não possui mamas. O leite sai através de glândulas que ficam na barriga da mãe e o filhote toma o leite que sai pelos poros. Que coisa boa, né? Que animal é esse? É bem diferente do que nós encontramos por aí. É muito bom saber um pouquinho sobre ele. Agora eu vou falar sobre este outro animal. Este animal é o lobo-guará. Sabe o que está acontecendo com esse animal? Uma coisa muito triste. Este animal ele está ameaçado de extinção. Vocês sabem, né, que quando um animal ele fica ameaçado de extinção, são animais que estão sendo mortos e não estão conseguindo reproduzir, eles não estão conseguindo ter vários outros para manter a espécie. Os lobos-guarais, eles são animais tímidos e eles evitam o contato com o ser humano. Apesar de não oferecerem perigo, ainda são caçados em muitas regiões do Brasil e é crime, né? O que é o crime? Como eu falei para vocês, eles estão sendo ameaçados de extinção por causa disso, né? Tem pessoas que são muito mais e conseguem matar esses animais que são pobres e indefesos, né? A caça é a destruição do seu habitat. Eles destroem o habitat natural desses animais, que são os principais ameaçados. E elas são as principais ameaças a essa bela espécie, né? O ser humano. Que consegue fazer isso com esses animais e corre o risco de extinção, como eu falei no início dessa explicação, né? Para falar um pouco sobre esse animal. Como eu falei, esse animal ele significa, muita gente acha que o lobo-guará significa o lobo vermelho, mas não é não. Os indígenas conheciam esse animal como aguaraguaçu, o aguará grande, no caso, né? Nome pelo qual ainda são chamados em outros países, onde ocorrem aguará, que depois virou guará e uma palavrinha misteriosa. É uma palavrinha misteriosa que os pesquisadores não sabem direito como surgiu. Alguns, porém, acreditam que possa ser uma variação de jaguara, que no caso significa fera, né? As aparências desses animais, eles enganam. Os lobos guarais são feras bem tranquilas, né? Você olha assim, dá aquele medinho, mas não, eles são bem tranquilos. Eles não vivem em matilhas, mas eles vivem sozinhos e só se encontram com outros da mesma espécie na época de reprodução. Agora vai ser mais difícil eles se encontrarem, né? Pelo fato deles estarem ameaçados de extinção, né? Eu gostei muito de falar sobre esses animais, um pouco para vocês conhecerem melhor sobre esses animais e agradeço muito vocês estarem participando, vendo um pouquinho dessa aula, né? Aprendendo um pouco mais. Eu encontro vocês na próxima aula. Beijo, até amanhã.